E o nosso primeiro assunto de hoje é a reunião ministerial que teve hoje o presidente Lula com seus 38 ministros em Brasília. Diante da queda de popularidade em pesquisas de opinião recentes, o presidente Lula aumentou a pressão por mais entregas do governo com impacto econômico na primeira reunião ministerial do ano que foi realizada hoje. E em sua fala inicial, Lula afirmou que, a partir dos depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas e de aliados de Jair Bolsonaro, o país correu sério risco de ter um golpe após as eleições de 2022 e que isso só não aconteceu porque o ex-presidente foi, abro aspas, covardão, fecho aspas. Foi esse o termo que Lula usou, falou que Bolsonaro foi covardão, só ficou em casa chorando e depois fugiu para os Estados Unidos. Em um outro momento do discurso, Lula se dirigiu aos ministros e disse que ainda há muito que se fazer pelo Brasil. Acompanhe. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Bom, muita coisa para a gente conversar sobre essa reunião ministerial de hoje do presidente Lula, mas vou pegar a partir daí dessa fala que a gente destacou do presidente, fazendo essa cobrança aos ministros para que apresentem resultados, poucos dias depois da divulgação das pesquisas que mostraram uma queda, uma piora na avaliação do governo. Vou começar com a Deise Ciocari. Deise, e o foco pareceu ser na área econômica, né? Como a gente destacou até aqui no início, o foco da cobrança do presidente foi na área econômica. Ele quer que melhorem os resultados da economia para que com isso consiga reverter essa curva descendente da popularidade. Será que aí mesmo que está o problema? É na economia? É isso que está explicando esse derretimento da popularidade do presidente? Pelo menos ele tem essa avaliação. Você concorda, Deise? Boa tarde. Boa tarde. Eu concordo em partes, assim. Eu acho que um dos grandes problemas do presidente Lula é que a economia, ela deu sinais de melhora. Goste ou não, ela deu sinais de melhora. O Paulo até já trouxe alguns dados aqui em outro programa, mas mesmo assim a popularidade dele continua caindo. Será que no dia a dia não chegou essa melhora? Ela está nas estatísticas, mas não está na vida real? Ela não chega no dia a dia. E aí o presidente Lula, ele dá a resposta nessa reunião ministerial mesmo, quando ele continua falando somente para o eleitorado que o elegeu. Então, as pesquisas de popularidade, elas vão caindo porque o presidente, ele está falando ali para a base dele. Então, quando ele chama o ex-presidente Jair Bolsonaro de covardão, ele segue atacando o ex-presidente, ele, em primeiro lugar, a Justiça já está fazendo esse papel de seguir o curso das investigações, o que foi feito no 8 de janeiro, quem foi mentor intelectual, né? A Justiça está seguindo esse caminho. Mas o presidente Lula, ele acaba interferindo, então qualquer possibilidade daquele eleitorado que votou no Bolsonaro, porque simplesmente tinha um sentimento antipetista ali, mas não era muito favorável ao Bolsonaro, mas também não era favorável ao Lula, ele elimina qualquer possibilidade desse eleitor vir para ele. Então ele segue falando para as bases dele, isso é um problema. Do ponto de vista econômico, o que ele quer dos ministros, a gente está no ano eleitoral, então ele quer que esses ministros tirem os projetos do papel para que ele possa ter um discurso, para que ele possa possivelmente percorrer o Brasil e ter um discurso para mostrar, olha, no PAC foi feito isso, na Fazenda está sendo feito isso, então ele tem alguma coisa de concreta. O que a gente tem que tomar cuidado agora é porque é um pouco até acadêmico demais falar isso, mas o sistema de comunicação, ele mudou, né? Antigamente, a gente sempre faz essa comparação, assim, eu que sempre fiz análise de discurso, o governo Lula 1 e Lula 2 tinha um sistema de comunicação que era muito eficiente, mas a gente também tinha um modelo de comunicação que era diferente. A gente tinha um emissor, um receptor, e essa mensagem chegava nesse receptor, às vezes com ruído ou não. A gente tem hoje uma coisa que é muito diferente, porque o que o presidente Lula fala não vai chegar necessariamente como ele falou nesse eleitor. Então, além de existir um ruído, é o receptor que transforma toda a mensagem. Então, a partir do momento em que ele chama o ex-presidente de covardão, a partir do momento que ele cobra dos ministros publicamente, a mensagem como ela chega é diferente. Então, tem que ter ações na economia? Tem, mas tem que mudar também e entender o que aconteceu com a comunicação, que é tão diferente de Lula 1 e Lula 2, né? Tem um problema na comunicação do presidente, sim. Deixa eu passar para o lado de cada mesa. A Cássio Miranda, que acha, Cássio, de fato o problema está na comunicação? Será que o governo está fazendo, mas não está conseguindo mostrar, divulgar as ações que está adotando? Qual a sua leitura, Cássio? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde,
Deise e meus colegas de bancada, e boa tarde especial à nossa audiência. Eu concordo com a Deise parcialmente. Eu acho que, de fato, há um problema na comunicação, mas há um desgaste no tom que o presidente tem utilizado. Nós todos sabemos que em 2022 o processo eleitoral foi todo carregado por uma polarização. Obviamente, o país foi dividido entre dois lados, mas a verdade é que uma parcela considerável dos eleitores que ajudaram a eleger o presidente Lula não necessariamente estavam engajados nessa polarização. Eles deram um voto contrário ao Bolsonaro e um voto contrário àquela narrativa bélica que era mantida pelo Bolsonaro. E o Lula, ao invés de abaixar o tom, ele manteve esse tom de conflito eleitoral durante esse primeiro ano de mandato. Então é óbvio, esses eleitores que queriam paz, que querem paz, acabaram ficando desgastados e acabaram ficando desconfortáveis com o discurso do presidente Lula. E eu acho que isso reflete nessas pesquisas. E eu acho que há um ponto essencial nessas reuniões ministeriais. O presidente Lula, a partir de agora, tentará dialogar com alguns setores que a esquerda historicamente tem dificuldade, especialmente o agro, os evangélicos e a segurança pública. Até porque, no momento em que você dialoga com pessoas com as quais historicamente você não dialogava, você abre um novo flanco de possibilidades e novos possíveis eleitores. Agora, passando para o ponto mais inflamado, né, desse discurso de hoje do presidente Lula, ele se referiu, como a gente também trouxe aqui na abertura, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de covardão, fez referência aos depoimentos que tiveram um sigilo tirado pelo Supremo Tribunal Federal semana passada da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, e aí fez um ataque bem duro, pessoal, ao ex-presidente Bolsonaro, chamou de covardão, disse que ele ficou chorando, só não foi para os Estados Unidos, só não teve golpe por causa da covardia dele, enfim. Quero te ouvir sobre isso. Paulo Loyola, te dando as boas-vindas aqui também. Qual será o objetivo do presidente ao trazer esse assunto? É também, de fato, manobrar a opinião pública? Desde até tocou nesse ponto aqui um pouco mais cedo. Será que tem uma tentativa de, não colocando palavras na sua boca, hein, Desde, você me corrija se eu fizer isso. Mas será que tem aqui uma tentativa de desvio de foco, Paulo, ou de trazer pelo menos para o debate público de volta o ex-presidente Bolsonaro nesse momento em que o governo enfrenta essa piora na avaliação? Será que tem um componente disso? Paulo, queria te ouvir. Boa tarde. Boa tarde, companheiros da mesa. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a você que está aí em casa ou no rádio nos ouvindo. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui. Olha, do meu ponto de vista, a questão do uso dessa palavra pelo presidente, se isso foi feito estrategicamente, serve também para chamar a atenção dos pontos que foram levantados na reunião. Tiveram alguns pontos, de fato, a Deise falou que eu até citei alguns dados outro dia, que o governo tem sido incompetente em demonstrar para a população. Então, vou dar alguns exemplos. A redução de desemprego, menor taxa desde 2014, uma queda, inclusive, de 19% Paulo, frente eu vou a 2022. te interromper. Eu não disse que os teus dados corroboravam o contrário. Eu falei que os teus dados, inclusive, mostravam que a economia estava crescendo. Sim, tá bom. Sim. Só vou citar aqui, de fato, existe um conjunto de dados que não chega na população e que, de alguma forma, demonstra para mim uma incompetência do governo no processo de comunicação, que é um dos grandes incômodos do governo hoje, né? Então, talvez, aí retomando aqui, a questão de chamar Bolsonaro de covardão chama a atenção, de uma certa forma, para esses dados, que é a redução do desemprego, que está na menor taxa desde 2014, um saldo de balança comercial que foi 61% maior do que do ano anterior, maior aumento de renda, de quase 12%, maior aumento de renda desde a criação do Plano Real, maior número de mais médicos, dados que foram, inclusive em relação ao agro, o Plano Safra foi 27% maior do que no último ano do governo Bolsonaro, 10 vezes mais investimento nas escolas integrais. Você tem uma inflação que estava sob controle, está sob controle, 4,62%, foi o que fechou em 2023. Você tem, inclusive, semana passada, foi anunciado de maneira que chamou pouquíssima atenção da população, criação de mais de 100 novos institutos federais. E o que eu acho que, de fato, o governo não entendeu nesse novo momento, e eu quero aqui concordar e corroborar com a fala da Deise, porque, de fato, a comunicação mudou muito.
E mudou muito em que sentido? A gente tinha uma comunicação de massa e hoje a gente tem um processo muito mais distribuído. E o que isso gera, né? Gera a necessidade de investir em novos flancos de distribuição, numa nova linguagem, numa emoção, que nisso, inclusive, Bolsonaro era muito mais competente, de cuidar do próprio ecossistema. Você via Bolsonaro nas lives falando dos produtores de conteúdo, falando dos canais de YouTube, dos parceiros. O Bolsonaro postava alguma coisa, vários deputados repostavam aquele processo. Então você tinha um processo de cuidado, de verticalização da informação que se distribuía de uma forma muito mais orgânica e que acabava chegando, de fato, nas pessoas. E Bolsonaro também usava muito bem as polêmicas nesse sentido. Então isso demanda uma nova estética, uma nova linguagem. Por exemplo, essa semana, boa parte da militância de esquerda, inclusive, ficou bastante irritada comigo, porque eu critiquei o presidente Lula por não legendar um vídeo, que me parece o básico da questão de acessibilidade. As pessoas não andam com o celular com o volume ligado, às vezes está sem fone, tem pessoas que são surdas, tem uma série de questões ali. Então você está impedindo que a população, de fato, fique sabendo sobre pautas positivas que o governo está criando. Esse cuidado com o ecossistema, por exemplo, com os produtores de conteúdo, com influenciadores e tudo mais, é uma crítica constante do campo progressista ao próprio governo Lula. É uma autocrítica que o campo faz a si próprio. Então, para mim, o que está no centro dessa questão é a comunicação do governo. Agora, deixa eu passar para o Diego Tavares, aqui hoje com a gente também, nesse linha dessa segunda-feira. Ô Diego, e essa citação a uma investigação que ainda está em andamento por parte do presidente Lula? E num ambiente que, a rigor, não tinha nada a ver com a investigação, né? Uma reunião ministerial, um encontro em que o presidente faria uma cobrança até pública, né, aos ministros, porque a primeira parte da reunião, quando o Lula deu essa declaração, é transmitida, né? O discurso de abertura do presidente é transmitido e a partir daí teve uma reunião a portas fechadas. Mas a citação a uma investigação que ainda está em andamento não acaba sendo inadequada e pode até reforçar esse discurso da própria oposição e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de perseguição política, de exploração política por parte do PT a essa investigação da qual ele é alvo. Não pode, de certa maneira, colocar um manto de contaminação política numa investigação que deveria ser jurídica, Diego? Boa tarde. Vitor Brown, boa tarde aos meus companheiros aqui da mesa, Paulinho, Deise, Acácio, e boa tarde à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Sem dúvida nenhuma, falar do que está acontecendo numa investigação, principalmente se tratando de um presidente da República, não é de bom tom, até porque o nosso presidente foi alvo de diversas irregularidades em relação a processos que foram reconhecidas pelo Judiciário, enfim, todas as críticas que nós fazemos aqui em relação a Operação Lava Jato tem que ser feita, às vezes, porque é necessária a observância do devido processo legal em qualquer investigação. O Lula repete isso ao citar dados de uma investigação na qual os investigados têm, por força de lei, a presunção de inocência. Em relação, Brown, a todo o contexto dessa parte de comunicação, que o Paulinho Loyola, como bom publicitário que ele é, bom marqueteiro que ele é, expôs aqui muito bem, de fato o governo falha em divulgar esses indicadores que são positivos. Mas é importante lembrar, e aí pegando um gancho aqui da fala da Deise, que disse que os indicadores de fato apontam algo positivo. A economia possui centenas de indicadores. Tem diversos dados que nós podemos analisar para concluir se a situação econômica do país está de fato boa ou se não está. E nós temos indicadores, Deise, que apontam para que o cenário não seja tão bom assim quanto foi delineado aqui pelo Paulinho. Nós temos, por exemplo, a alta dos alimentos, que está praticamente o dobro do IPCA em 2024. Nós temos alta de 3% nos combustíveis, déficit fiscal de 230 bi. 2023, 25% de empresas fechadas a mais em relação a 2022, último ano do governo Bolsonaro. Rombo de 6 bi em empresas estatais. Paulinho trouxe aqui dados a respeito do investimento em educação. 2023 nós tivemos um corte de 3,2 bi na educação. Então, esses indicadores, ao contrário de outros, apontam para um cenário econômico não tão bom assim, um cenário econômico ruim. Embora nós tenhamos um crescimento do PIB de 2,9%, o que eu gosto sempre de dizer aqui é um PIBinho, está abaixo da média dos demais países emergentes, nós temos o Brasil estagnado na 89ª posição em relação ao IDH, por exemplo, que mede, esse indicador mede de fato a qualidade de vida da população de um país.
país. Então, Brown, eu acho que você diagnosticou muito bem a situação econômica em relação a todo esse contexto dessas declarações do presidente da República. De fato, isso não está chegando na ponta. O pessoal não está sentindo isso lá no mercado da esquina, Paulinho, que eu gosto sempre de trazer aqui. As pessoas não estão vendo na prateleira do mercado, na bomba na hora de abastecer o carro, esse milagre econômico que está sendo apresentado pelo governo e muito mal apresentado, como o Paulinho aqui também constatou. Agora, Deise, quando a gente fala em ministros sendo cobrados, já me ocorre algo. Queria saber se está no seu radar, se você consegue projetar isso. Será que tem a possibilidade de trocas ministeriais? Se o presidente está vindo a público demonstrando tanta insatisfação com os ministros, pedindo que eles apresentem melhor os resultados, ou melhorem o desempenho, ou melhorem a apresentação disso. Será que pode indicar trocas na esplanada dos ministérios? Aí não estou te pedindo informação, não, mas projeção. Mas ela tem, viu? A Deise tem essas informações, viu, então, Vitor? Já conta pra gente. Mas eu acredito que a possibilidade de troca, ela existe, primeiro, porque as pesquisas de popularidade indicam que o presidente Lula tem tido uma queda, e uma queda significativa. Quando a gente fala aqui de um crescimento na economia, e eu tenho usado a palavra sinais de crescimento na economia, sinais, é justamente porque a gente veio de um país que foi devastado por pandemia, teve consequências da guerra da Ucrânia. Então, qualquer crescimento, qualquer equipe de comunicação eficiente vai pegar o crescimento, por mínimo que seja, como de 2,9 no PIB, e vai usar isso a seu favor. A equipe de comunicação não tem conseguido fazer isso, tanto é que o presidente Lula já tem conversado com esse marqueteiro dele. O segundo ponto é que a possibilidade de troca ministerial, ela existe porque a gente está num ano eleitoral. A popularidade do presidente está caindo, mesmo com seu maior adversário sofrendo várias operações da Polícia Federal. E a gente tem alguns desencontros bem sérios nos ministérios, por exemplo, como que tem acontecido no Ministério da Saúde com a Anísia Trindade. O Ministério da Saúde já era alvo do Centrão desde o dia 1 do governo. O Ministério tem cometido gafes bem consideráveis, então existe a possibilidade de trocas. Tem um abacaxi na mão agora, né, que é essa epidemia da dengue, né? Exatamente. Então, num ano eleitoral, com popularidade de presidente caindo, com ele cobrando abertamente frente à imprensa todos os ministros, a possibilidade de troca, ela existe nesse período pré-eleitoral, ela existe e ela é muito forte. Ô Paulo, e a que você atribui essa queda de popularidade? A gente está falando bastante disso, aumento da rejeição, a queda da popularidade do presidente, enfim. A que você atribui isso? Para mim, o centro do processo é muita comunicação. O Diego hoje trouxe alguns dados mais interessantes do que na última discussão, que eu acho que partem justamente para a gente entender esse problema. Por exemplo, ele citou a questão do déficit. Esse déficit foi aprovado pelo Congresso, sancionado por Bolsonaro. Então, tem uma questão de comunicação que o governo não consegue apresentar isso. Hoje, muito possivelmente, todo mundo que vai estar me assistindo aqui tem esse dado do déficit de cabeça, porque isso é repetido, inclusive aqui na Jovem Pan, em vários outros lugares, ad eternum, assim. Só que a questão é, quem aprovou isso? Foi o Congresso, em 2022, com sanção do Bolsonaro. Por exemplo, fechou mais empresa, mas abriu mais também, aumentou a taxa de abertura de empresa. E aí falta competência ao governo em termos de comunicação para falar, olha, aumentou a taxa de abertura de empresas. Por que a gente não faz, e esse é outro ponto onde eu sempre bato muito no processo da comunicação progressista, que do meu ponto de vista é muito hermética, tem uma pegada muito acadêmica, muito fechada nos números. Precisa mostrar isso com mais emoção. Quando o Diego fala, ainda que isso sirva absolutamente nada em termos de gestão pública, do preço da gasolina da sua esquina ou do preço do mercado, porque eu não faço gestão pública baseado no preço do mercado na esquina. Eu faço gestão pública baseado naquilo que está dos dados consolidados e atuo em relação a isso. Porque o mercado da esquina tem um dono, o mercado da esquina tem outros interesses econômicos, tem um processo ali que você não vai conseguir gerenciar. Quando você trabalha com governo, quando você trabalha com gestão pública, você não olha a bomba da esquina, você não olha o preço do mercado da esquina. Você olha a inflação consolidada, que, repito, no ano de 2023 fechou em 4,62%, um dos dados mais baixos dos últimos anos. E aí, mais uma vez, por exemplo, mas tem o aumento do valor dos alimentos agora no curto prazo, que está crescendo acima. Se você olhar os dados de inflação, por exemplo, do terceiro trimestre,
de 2023, você vai ver que a prévia da inflação também estava muito alta e que isso não se manifestou necessariamente em inflação depois. E é por isso que a gente precisa ter calma, analisar os dados, porque não se faz gestão com base em preço do supermercado da esquina. Se faz gestão com base em dado oficial, em consolidação de dados. E outra coisa que a gente tem que olhar é a questão da expectativa. Por exemplo, o PIB. Se a gente estivesse aqui nesse mesmo programa um ano atrás, nesse mesmo período do ano, a expectativa de crescimento do PIB era de 0,8%. E o PIB cresce 2,8%. Deixa eu só passar para o Diego, daí a gente fecha esse tema. Vai lá, Diego. Certo, Brown. O Paulinho traz aqui alguns comparativos interessantes em relação aos dados. Talvez, Paulinho, esses dados não sejam abordados pelo governo simplesmente porque eles não favorecem o discurso do governo de melhora econômica. Você citou aqui, por exemplo, que abriram novas empresas. Eu citei o dado aqui de 25% de empresas fechadas a mais. A abertura de novas empresas não passa de 6%. Então, evidentemente que nós perdemos empresas nesse processo. Você citou aqui, por exemplo, o fracionamento da análise desses dados, por exemplo, por trimestre. O PIB de 2,9% no último trimestre de 2023 foi de 0%. Nós temos uma desaceleração do crescimento do país. E aí você me fala que a gente não pode fazer isso olhando para o mercado da esquina e para a bomba do posto do bairro. Mas é lá que a pessoa vai consumir, é ali que de fato ela sente se nós temos uma gestão da economia boa ou ruim. Porque se a gestão é boa, os alimentos descem o preço no mercado. Se a gestão é boa, o preço do combustível cai. E não é o que a sociedade está acompanhando. Então eu acho que isso passa muito mais por um problema de gestão do que um mero problema de comunicação. Porque embora a propaganda seja a alma do negócio, não existe boa propaganda que salve uma gestão ruim.